E aí galera, beleza? Show de bola! A ideia aqui hoje da gente é falar um pouquinho sobre Docker, tá? Comecei ontem, na verdade eu já estudo Docker há alguns meses, mas de fato ontem foi que eu peguei para poder dar uma olhada, mexer, lançar uns comandos aqui no Windows, né? Quando eu comecei com Docker eu estava mexendo lá no Linux, e aí senti algumas dificuldades, e aí por conta de atividades pessoais acabei parando de mexer. Mas a ideia hoje é mostrar uma dica simples que eu dei uma procurada na internet, em locais como o Stack Overflow, o próprio fórum do Docker, e aí não deu certo. E aí, como no meu canal ainda não tem nenhum trabalho sobre Docker, eu vou aproveitar e fazer uma introdução rápida, apenas para que a galera que não conhece se situe e possa até gostar e querer conhecer a plataforma. Gente, esse daí é o site do Docker, né? O que é o Docker para a gente? O Docker ele vem para a gente que trabalha com desenvolvimento como uma facilidade de você criar ambientes para testar suas aplicações ou mesmo para desenvolver suas aplicações. Hoje em dia o Docker está sendo utilizado inclusive em ambientes feitos a DigitalOcean, né, que trabalham já de fato apresentando a tua aplicação para o cliente final. Então ele já está nesse nível de maturidade, você já consegue utilizar ele também para o cliente final. Isso não tem problema nenhum. E aí o que acontece? A dificuldade que vinha era de ou você simular ambientes, né? Então uma versão específica de um banco de dados, uma versão específica de uma linguagem, para que tivesse tudo no seu desenvolvimento de acordo com o ambiente de produção do cliente, né? Então você consegue criar esses containers do Docker simulando cada um desses ambientes. Tá? Anterior ao Docker, eu estava trabalhando com o Vagrant. Aí o Vagrant você consegue criar máquinas virtuais também com essa mesma ideia de configurações rápidas. Mas qual é a diferença? Lá é de fato uma máquina virtual. Ele está virtualizando um ambiente e esse ambiente vai ser disponibilizado para que você possa acessar ele através de SSH e com uma pasta compartilhada, por exemplo, com o VirtualBox. Então, você criava de maneira automatizada uma máquina virtual dentro do VirtualBox, sem precisar estar mexendo naqueles cliques do VirtualBox, tá? Tudo por linha de comando. E aí você tinha uma pasta que era compartilhada, que era a pasta do teu projeto, onde você podia testar suas aplicações. Ou configurar todo o ambiente, que era Linux, para que você tivesse acesso às portas, ao conteúdo dos bancos de dados, do MySQL e de coisas do tipo. Então funcionaria mais ou menos dessa maneira. O Docker vem nessa ideia, só que de fato ele utiliza recursos da máquina quando você está num ambiente Linux. Como a gente está falando de um ambiente Windows, isso já não acontece com tanta normalidade, né? Na verdade você tem duas maneiras hoje. Na época que eu comecei a estudar o Docker não era assim, mas hoje você já tem duas maneiras de trabalhar com o Docker na tua máquina. Ou de fato, no Windows 10, habilitando o Hyper-V, né? O Hyper-V, na verdade, que ele utiliza todo o ambiente Windows, todo o ambiente do Windows 10 para criar essa virtualização desse sistema que você está querendo montar com esse conjunto de containers. Ou você vai fazer de uma segunda maneira, que é a maneira que eu estou trabalhando. Por quê? Com a ativação do Hyper-V, você perde a funcionalidade de virtualização do VirtualBox. E nisso, para mim, seria um problema. No meu ambiente de trabalho é um problema. Eu preciso simular outros sistemas operacionais para teste, para utilizar softwares como o Genymotion, que utilizam o VirtualBox por trás. Então eu preciso do VirtualBox. Tá? Então o que eu estou fazendo? O meu Docker está funcionando bem parecido com o Vagrant, para quem conhece. Eu tenho que criar uma virtual machine, uma máquina virtual, e essa máquina virtual, aí sim, dentro dela eu posso instalar todos os containers que eu preciso. Então o Docker ele vai trabalhar principalmente com esse processo de containerização, ou seja, essa baleinha aqui não é à toa o símbolo do Docker com esses vários containers. Eu poderia colocar, e você também pode fazer isso aí, criar um container com Nginx mais PHP, um container para o MySQL, um container para o Postgre, e tudo isso está rodando na mesma máquina virtual
tratando aqui do nosso caso, tá? Tudo isso rodando aqui. E você pode tanto ligar como você pode desligar containers, o que é muito simples também, mas a gente não vai trabalhar com isso hoje. E ainda mais, esse processo de criação do container aqui, você pode copiar através de um arquivo chamado Dockfile, ou mesmo de um outro tipo de arquivo, que é o Docker Composer, tá? Você pode replicar esses ambientes para uma equipe de desenvolvedores, ou mesmo no ambiente de produção, se já tiver configurado para tal. Beleza? Então é mais ou menos isso o Docker, né? O objetivo central dele é facilitar essa criação de ambientes, né, para os usuários, principalmente para desenvolvedores. Então você facilita a criação de ambiente com poucos passos e com uma facilidade enorme, com a documentação vasta que ele te coloca. Tá? Falando de documentação, eu separei aqui o link da documentação, então você vê que é um ambiente agradável de você visualizar. É um ambiente super legal. E aí, então você entra aqui na documentação, você vê que é um ambiente legal, um ambiente agradável de você ficar, de você trabalhar ali, não é nada complexo, tá? Você também vai ter os 3 ambientes aí, Mac, Windows e Linux, então você vai ter informação para os 3 ambientes. E além dos 3 ambientes, você vai ter informação aqui sobre todos os recursos do Docker, tá? O que a gente vai trabalhar, basicamente, é com Docker para o Windows, só que não esse Docker quando você clica nesse link, que aqui é o Docker original, aquele que utiliza o Hyper-V, como eu falei, tá? A gente vai precisar utilizar um outro tipo, que é quando você instala esse Docker Toolbox, né, a caixa de ferramentas do Docker, tá? Que aí ele vai utilizar o Kitematic, que é uma interface gráfica, né? Ou se você não quiser, ele também vai ter todo o ambiente do Docker por baixo, para que você possa utilizar por linha de comando, mas seja pelo Kitematic, que é a interface gráfica, seja por linha de comando, você vai ter que virtualizar através do VirtualBox, beleza? Mas não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje é o na dica, tá bom? Beleza, só mostrando aqui que você tem o Ruby, né, que são algumas imagens de container que você pode utilizar. Por exemplo, se eu colocar aqui Nginx, né, e der um pesquisar, ele vai me aparecer todas aqui as imagens, tanto a oficial como de outros desenvolvedores, de pessoas ou de empresas que trabalham com Nginx e com Docker e quiseram colocar aí suas imagens também nesses repositórios, beleza? Agora vamos para o que interessa, tá? Qual é o problema que a gente passa hoje? Se você perceber aqui, eu vou abrir aqui um Windows Explorer. O meu HD ele é dividido em 2 partes, tá? Então eu tenho o primeiro ambiente aqui que é o C2 pontos, o segundo ambiente aqui que é o D2 pontos. Então eu particionei meu HD entre sistema operacional, então nesse primeiro C2 pontos está instalado o Windows, e no D2 pontos, a parte maior, é onde eu coloco todos os meus arquivos, programas, coisas que possam ser utilizadas sem necessidade da instalação do Windows, tá? E aí, já tenho pouco espaço aqui, né? Eu já tenho somente 53 GB,8 livres. E eu não queria ficar instalando minhas máquinas virtuais, minhas virtualizações do Docker nesse C2 pontos. Só que é onde o Docker instala por padrão. Por exemplo, se a gente vier aqui e colocar Docker Machine ls para ele listar as minhas máquinas virtuais do Docker, eu não vou ter nenhuma. Mas vamos criar aqui uma Docker Machine que vai utilizar o drive do VirtualBox como provisionador, tá? E aí eu vou colocar o nome dela aqui de teste vídeo, só para a gente visualizar aqui. Vou dar um Enter e ele vai criar toda a minha máquina virtual, toda a minha virtual machine para ser utilizada com Docker agora. Beleza. Você verifica aí que foi concluído o processo, né? Então tá tudo ok aí, já rodando a minha máquina virtual, tá? Com o Docker aí preparado, tá? Eu vou atentar aqui, eu vou subir um pouquinho aqui o nosso texto, só para você verificar uma coisa. Olha só, todas as informações foram criadas na minha pasta de usuário. Então lá dentro da minha pasta de usuário foi criado um .docker, né, uma pasta .docker, e dentro dela é que é instalada todas
as informações, a minha máquina virtual e tudo mais, tá? Então a máquina que a gente criou foi a teste vídeo. Vamos dar uma olhada aqui na pasta, eu já deixei ela aqui separada pra gente, tá? Então tem aqui, ó, .docker, machine, e dentro de machine eu tenho as machines. Então tá aqui, ó, a teste vídeo. E aí toda a minha máquina virtual tá aqui dentro, o que não é legal. Por que não é legal? Porque à medida que eu vou utilizando a máquina, inserindo informação dentro dela, arquivos, fazendo configurações, a máquina ela vai ficar inchando esse meu HD C2 pontos. E isso não é bacana, isso não é legal, porque pode gerar alguma complicação para mim de limitação de HD no futuro, tá? E aí eu dei uma pesquisada no Google, fui procurando alguns fóruns e não achei nada muito prático para fazer isso. Talvez porque fosse muito óbvio, mas não veio na hora para a gente pensar nesse assunto, beleza? Tá, então só para testar aqui o Docker Machine ls, listando aqui as máquinas virtuais, tá? Então eu tenho aqui a teste vídeo que foi criada, a VirtualBox, ela está rodando, tá? Vamos dar um stop nessa máquina virtual. Teste vídeo. Beleza, o sistema está dando stop na minha máquina virtual. E aí agora qual é a dica, né? Depois de muito pesquisar, é muito simples. Se a gente colocar Docker Machine e pedir uma ajuda sobre as funções do Docker, a gente vai ver que aqui em cima, na segunda opção que ele coloca o Storage Path, tá? Que seria o local padrão de armazenamento das máquinas virtuais. Caramba! E aí ele libera para a gente qual é a variável de ambiente que configura isso. E depois que eu descobri isso, foi fácil configurar isso no meu Windows, tá? Então eu posso simplesmente, ó, copiar o Machine Storage Path, procurar aqui no Windows variáveis de ambiente, tá aqui, editar as variáveis do ambiente. Clico aqui em variáveis de ambiente. E aqui agora eu vou adicionar apenas para o meu usuário uma nova variável de ambiente. Tá aqui, ó. Essa é a minha variável de ambiente, Machine Storage Path, tá? E qual que seria o valor da minha variável? Simples, é o caminho que eu quero colocar as minhas máquinas virtuais do Docker, tá? Então eu vou salvar na minha outra unidade, aquela unidade de 2 pontos, né? Na pasta VMs Docker, tá? Vou dar um OK aqui, OK, novamente, e aí vou abrir aqui a pasta VMs Docker para mostrar que ela já está preenchida, mas não tem nenhuma máquina dentro dela. Inclusive eu vou até apagar essa informação aqui, para a gente ver que essa informação agora vai ser criada, tá? Então, olha, duas pastas aqui. A primeira, aquela .docker dentro do meu ambiente, que tem a teste vídeo. E a segunda, o novo ambiente que não tem nada dentro, está em branco. Beleza. Vamos aqui novamente, Docker Machine ls. E aqui ele ainda está mostrando o teste vídeo. Por quê? Porque ainda não foi carregado nesse ambiente. Então vamos sair daqui desse prompt. Vou abrir novamente o prompt aqui. E neste novo prompt, aí sim vai estar carregado aquela variável no ambiente. Então vamos aqui começar pelo Docker Machine ls. E agora está em branco. Tá? Por quê? Porque ele agora está sendo direcionado a uma outra pasta. Tá? Vamos criar aqui uma máquina de teste. Docker Machine Create -d de drive. O meu drive é o VirtualBox. Tá? E vou botar aqui a teste vídeo 2. Tá? E aí vamos esperar. Eu vou dar um pause no vídeo para que a gente consiga ser mais rápido. E vamos aguardar aí a criação da nova máquina virtual. Beleza, pessoal. Terminou aí então, e agora vamos só tirar o teste, a prova dos 9, para a gente verificar o que de fato aconteceu, né?
Então, beleza. No meu Machines aqui, lá na minha pasta de usuário, tá? Continua tendo apenas o teste de vídeo. Mas quando eu vou para a minha pasta aqui do Docker, ele recriou todas aquelas pastas que existiam antes, né? Porque eu já tinha feito isso no outro processo, e criou aqui o teste vídeo 2. Caraca, e como é que será que ficou agora a minha listagem de máquinas, né? Então vamos lá, ó, Docker Machine ls, beleza, só tem o teste vídeo 2, porque a minha variável agora de ambiente está indicando apenas para este novo diretório, para esse novo ambiente, tá? Espero que isso ajude todo mundo aí que está começando com Docker aqui no Windows, tá? Porque é um negócio muito bacana que ajuda muito o desenvolvedor a criar esses ambientes e facilita bastante. Mais para frente, à medida que eu for entendendo mais o Docker, aprendendo mais macetes, eu vou colocando aqui para a gente ir armazenando esse conteúdo e se tornando também um local bacana de consulta, tá? Valeu, até o próximo vídeo.